Olá pessoal, boa tarde. Agora vamos analisar os princípios matemáticos que regem as redes neurais. O que está por trás de toda a matemática que a gente já analisou e como é que a gente faz para classificar os padrões de entrada? Então, é, primeiro a gente precisa retomar algumas ideias sobre vetores, né? Então aqui a gente tem um gráfico, a gente tem aqui dois vetores, o vetor V2 e o vetor V1, e a gente tem um vetor resultante V que não é exatamente a soma deles dois, mas sim um vetor resultante, tá? É, esse V ele tem uma magnitude e essa magnitude é dada pela norma de V. Se eu tenho dois componentes, V1 e V2, e esses componentes podem ser pensados também como features, a norma de V, ou seja, a sua magnitude, ela é dada pela raiz de cada componente ao quadrado somado, tá? Então, é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Essa aqui é a norma euclidiana de V. O produto interno entre esses dois vetores define o quão vão estar alinhados esses dois vetores entre si. Se eles são vetores no plano 2D, esse produto interno ele é definido pela norma de um vetor vezes a norma de outro vetor vezes o cosseno do ângulo deles dois, né? Se eu tiver n dimensões, a sua norma ou desculpa, seu produto interno, ele é dado pelo somatório de cada componente multiplicado, né? Então vai ser somatório de VI vezes WI. Bom, mas por que a gente está analisando isso? Porque a gente vai fazer uma relação entre a distância entre esses dois vetores, que é o que a gente quer, né? A gente quer maximizar as distâncias dos vetores de entrada e em relação ao seu produto interno, né? Então, assim, se a gente for ver geometricamente, o produto interno ele é a projeção de um vetor para o outro. Então, aqui eu tenho um produto interno de x, i, que é a mesma coisa que x i transposta vezes wi, que é cada componente de x multiplicado por cada componente de w, né? A forma que a gente está multiplicando, né? Os vetores. E isso significa dizer que eu estou analisando o tamanho da projeção de x em w, né? W está aqui, o tamanho de projeção de x. A distância entre x e w é dado pela norma da diferença desses dois vetores. Então vocês podem observar que se x ele está mais aqui para cima, né? Ou seja, se x ele está nesse ponto onde eu estou colocando o mouse aqui e esse ponto ele é mais distante de w, significa dizer que quando eu calcular a sua projeção, ele vai cair mais ou menos aqui, né? Ou seja, menor do que quando x estava anteriormente aqui. Significa dizer o seguinte, que a gente tem uma relação inversamente proporcional entre distância e produto interno. Quanto maior a distância euclidiana entre dois vetores, menor vai ser o seu produto interno. Isso é especialmente importante para que a gente analise a distância entre esse vetor e o nosso hiperplano de separação, né? Porque ele é dado também pela norma, como vocês podem observar, pela combinação linear dos elementos do peso e do xi, ou seja, você está analisando aqui o produto interno entre a matriz de peso e o vetor de x, somado a um bias, né? Então, se ele for igual a zero, é porque o vetor está recaindo aqui exatamente no hiperplano que separa os dois espaços. E se ele for maior que zero, ele vai cair aqui num y que a gente vai chamar de 1, né? Ou seja, nas categorias positivas. E se ele for menor que zero, ele vai cair nas categorias negativas e a gente vai dizer que o y é igual a zero. Tá? Então, esse é o princípio de separação. Se a gente for analisar o, as funções de ativação, né, já que uma vez que a gente calcula a combinação linear, logo depois a gente tem que aplicar numa função de ativação, e essa função de ativação ela deve ser não linear. A gente vai observar aqui que todas elas, tanto a função degrau, quanto a função sigmoide,
quanto à função linear quanto à função tangente hiperbólica, ela tem aqui um range, né, uma faixa entre -1 e 1 no eixo y, né? Significa dizer que em algum grau aqui no eixo x ele vai saturar, né? Então a gente tem que manter sempre nossos valores em x nessa faixa. Se nossos valores em x passarem dessa faixa, pode ser que ele sature, né? A função integral, por exemplo, não é uma função boa de ativação para as camadas intermediárias, né? Mas a função sigmoide é muito usada e a tangente hiperbólica talvez seja mais utilizada, né? A tangente hiperbólica ela tem uma faixa aqui que vai de -1 em x até 1 e, portanto, isso significa dizer que nossos dados de entrada eles precisam estar normalizados entre -1 e 1 para que evitar que, se ele passar, ele for menor do que -1 ou se ele for maior do que 1, ele sature na função no eixo y, tá? E aí, se ele saturar, ele vai levar todos os valores depois de aplicado a função de ativação a 1 ou -1, e isso é ruim, porque não vai fazer o devido gatilho daquele neurônio, tá? Então é importante a gente ter em mente que, de fato, a gente precisa normalizar os dados de entrada. Os dados de entrada precisam estar ou entre -1 e 1 ou entre 0 e 1, tá? Bom, na, na, na prática, o que significa aplicar um RNA? Significa dizer o seguinte: primeiro que eu tenho dois estágios, né, de aplicação. Um estágio anterior, que é a descoberta dos pesos, é a definição do modelo, e o modelo ele vai ser sempre um W, uma matriz de pesos, que é W, e um vetor de bias, tá? Então eu tenho que encontrar esses dois elementos no meu treino. Então, inicialmente eu inicializo os pesos, né? Existem várias formas de inicializar os pesos, vocês vão ter que experimentar isso na prática, né? Onde você começa com os pesos também vai implicar em como você vai chegar no modelo, se você chegar no melhor modelo, se você vai chegar no modelo mais eficiente para o seu problema. E logo em seguida você vai realizar um treinamento, né? Esse treinamento ele vai comparar a sua saída estimada com a sua saída desejada, uma vez que ele é supervisionado. Quando você faz a subtração dos dois, você tem o seu erro de treinamento. Esse erro vai ficar o tempo todo sendo calculado à medida que você vai passando mais dados para a sua rede neural, tá? Até que ele obtenha um valor menor do que um determinado threshold, e aí nesse caso você para você acredita que o seu modelo está bem treinado, que ele convergiu, tá? E aí, o que você vai fazer com isso, né? Assim, você vai fazer, ou você vai trabalhar a sua rede neural no modelo de regressão, ou você vai trabalhar no modelo de classificação. Se for um modelo de regressão, significa dizer que você está aprendendo uma função, né? E aí, se você traz um dado novo, esse dado novo vai ser um valor de x, e ele vai encontrar um y, como um y é igual a f de x, né? Ou um modelo de classificação, onde no final você tem uma quantidade de categorias. Então, existem dois sinais quando você trabalha numa rede neural. Um sinal é um sinal funcional, que é um sinal para frente, onde você vai sair multiplicando esses pesos e somando com o bias para você achar o valor da saída estimada, e um valor de sinal de erro, onde você calcula o erro e você vai retropropagando esse erro para você atualizar os valores dos pesos, né? E aí sair remultiplicando para você ter o resultado final. Então, o algoritmo de backpropagation ele funciona iniciando todas as conexões com pesos aleatórios, depois ele vai repetir esses valores até que o erro seja maior do que um threshold que você vai escolher, né, um limiar. E aí eu tenho pares de treinamento, onde x é um vetor de entrada e d
é um escalar que representa a categoria desse vetor, né? Ou eu também posso ter um vetor de entrada e eu posso ter D como sendo um número real que representa, na verdade, a relação entre x e y, né? E aí eu vou calcular a resposta obtida, que é a resposta O. Se o erro não for o esperado, então eu vou atualizar os pesos. E aí o meu peso novo vai ser igual ao peso anterior, mais uma constante eta, que você define logo previamente, vezes uma derivada do erro, né? E vezes o x de entrada. Então, o par de treinamento vai corresponder sempre ao par de entrada e sua respectiva resposta. O erro vai ser definido como uma resposta desejada menos uma resposta obtida. E a taxa de aprendizado eta é uma constante sempre positiva, tá? É, a gente, na hora que a gente vai construir uma rede neural, a gente tem que definir qual vai ser nossa função de ativação para as camadas intermediárias, qual vai ser nossa função de ativação para a camada final. Geralmente, as camadas intermediárias utilizam tangentes hiperbólicas. No final, a gente utiliza geralmente uma softmax, né? Para a gente garantir que a nossa saída vai ser uma saída ou 1 ou 0. A gente vai ter que definir também o número de neurônios da camada escondida. O número de camadas escondidas, geralmente quando a gente usa uma rede neural para regressão, a gente utiliza só uma, mas para classificação a gente vai ter que estabelecer. Então, é muito importante que, por exemplo, quando vocês forem explicar como vocês fizeram a sua rede neural, como vocês definiram a sua rede neural, vocês vão ter que fazer alguns experimentos, né? Assim, uma vez que vocês coletaram os dados, os experimentos vão ser para você achar, dentro de um dataset de validação, quais vão ser os parâmetros que mais traz precisão, né? Então, isso é, de certa forma, bastante importante de se fazer e de se explicar na sua apresentação final nessa etapa, né? Os dados de entrada vão precisar ser normalizados e, portanto, você vai ter que usar uma função de normalização e você vai ter que definir também uma taxa de aprendizagem, que pode ser uma só durante todo o seu treinamento, ou você pode variar essa taxa de aprendizado, ou seja, treinar primeiro com uma taxa, depois treinar com outra, depois treinar com outra, estabelecer alguns passos, né, intermediários para as taxas de aprendizagem até chegar à sua melhor rede. Bom, aqui está um gráfico onde no eixo Y a gente tem a função de erro e no eixo Z e X a gente tem as duas funções que são os pesos, né? Esses pesos vão variar aqui de 0, menos 1 e 1 e aqui 2, né? Enquanto eu estiver caminhando nessa superfície que a gente chama de superfície de aprendizagem, o que eu quero é achar o erro menor de todos, né? O erro global menor de todos, porque ele pode ter vários mínimos locais, e aí o que eu quero é ter um mínimo global, mas eu não consigo garantir isso, né? O que a gente faz é utilizar esse tipo de função de gradiente para achar um mínimo, e a gente não garante que é um mínimo global. E aí eu vou calculando aqui a função a derivada do erro em relação a cada um dos pesos, né? De modo que eu atualize o meu peso com essa fórmula aqui, né? E aí vá recalculando para que eu ache o menor erro possível. Bom, a gente tem aqui um exemplo e a gente vai analisar como é que funciona o backpropagation nesse exemplo aqui. Então a gente tem um exemplo onde a gente tem um vetor com dois elementos de entrada, a gente tem duas camadas escondidas, a primeira camada escondida tem 3 neurônios, a segunda camada escondida tem 2 neurônios e a última camada tem um neurônio só. Esse um neurônio só ele vai poder dar ou 1 ou 0, 1 vai ser para a classe positiva e 0 vai ser para a classe negativa. Então, um neurônio só significa dizer que eu estou recebendo aqui W1, W2, eu multiplico X1 com W1 aqui na minha combinação linear, né, que é a mesma coisa que o meu produto interno,
E o x2 vezes w2, ele também vai ser multiplicado aqui, somado, passado por uma função não linear e dado um valor de y. Esse aqui vai ser a saída de um neurônio. Então aqui a gente tem inicialmente um x1 que multiplica wx1 de 1, que está aqui. Depois eu vou somar com wx2 de 1 vezes x2, que está aqui. Vou passar pela minha função de ativação e vou ter um valor de y. Em seguida, aqui no passo 2, no f de 2, a mesma coisa, né? Vou realizar exatamente a mesma operação, vou achar a minha função, vou aplicar na minha função de ativação, vou achar y2, a mesma coisa em y3, depois em y4, ele já vai ser o resultado da minha função aqui y1, porque é aqui que sai y1, depois y2, porque é aqui que sai y2, depois y3, que é aqui que sai y3, e aí eu vou ter como resultado a soma e a multiplicação de cada um deles aqui por seus respectivos pesos e a aplicação da função de ativação F4. F5 a mesma coisa, F6 a mesma coisa, e F6 ele já é o final, já está na última camada, né? Inclusive a gente provavelmente vai ter uma função de ativação diferente aqui, e aí quando eu obtiver o y final, eu vou pegar o z subtrair de y, ou melhor, eu vou pegar o y subtrair de z, e aí eu vou ter o resultado de um erro sigma aqui, né? Agora eu vou retropropagar o erro, né? Então, o primeiro sigma vai retropropagar, eu vou multiplicar pelo peso, vou achar um sigma 4 aqui, no meu neurônio F4. Desculpe. Vou achar aqui o sigma 5 também, e aí vou fazer exatamente como eu fiz no sinal funcional, vou fazer agora pelo sinal do erro, vou retropropagar até chegar à última camada, e aí agora eu vou atualizar o peso, e aí na atualização do peso eu vou jogar na fórmula, né? O peso anterior mais o eta vezes o sigma 1, que eu já calculei aqui, que eu vim retropropagando, vezes a derivada da minha função de erro, vezes x1, que é esse cara aqui. Então eu tenho um novo erro, a mesma coisa eu faço com o wx2, atualizei o wx2, vou voltar, vou atualizar esse cara aqui, a mesma coisa, vou atualizar cada um dos pesos da próxima camada até chegar ao final. Quando eu atualizar, eu vou partir para um próximo exemplo de treinamento. Nesse próximo exemplo, eu já vou utilizar os novos pesos, vou multiplicar até chegar ao final, onde eu vou ter o resultado final de erro, tá? Até chegar a um erro que eu estabeleci. Então, assim, no backpropagation, ele pode resultar um treinamento consideravelmente longo, principalmente se eu utilizar uma taxa de aprendizagem baixa. Mas, assim, isso também é relativo, né? Eu posso ter uma máquina boa, eu posso ter uma CPU potente, posso ter também uma GPU, posso trabalhar em cima de uma GPU, fazer os treinamentos dentro da GPU, e aí no final eu tenho um treinamento relativamente rápido, né? Rápido e lento são coisas subjetivas, né? A depender da quantidade de dados, eu posso levar um dia inteiro, algumas horas, eu posso levar semanas, eu posso levar meses, e aí depende da nossa paciência em esperar isso ser feito, né? A taxa de aprendizado vai ser uma constante entre 0 e 1, né? A gente já sabe que quanto maior for essa constante, maior será a mudança nos pesos. O ideal seria utilizar a maior taxa possível que não levasse a uma oscilação na mudança de pesos, resultando em um aprendizado mais rápido, mas eu também não tenho garantia de qual vai ser essa taxa, então eu vou ter que fazer experimentos, tá? Fazer um aprendizado numa rede neural é um processo empírico e absolutamente experimental. Então, quais são as regras que eu vou seguir para treinar a minha MLP? Entradas similares de classes similares devem ter representações similares. O oposto dessa regra ele é verdadeiro.
Se uma feature é importante, então eu devo ter um maior número de neurônios para representar aquela feature. No nosso caso, isso não vai acontecer. A gente vai utilizar sempre redes totalmente conectadas, ou seja, a gente não vai conectar mais num neurônio relacionado a um determinado conjunto de features que representa maior ou menor. A gente não vai ter tempo para fazer isso. Então a gente simplesmente vai encarar que é, sempre a gente vai ter a quantidade de neurônios iguais para todas as features. E a gente está sempre perseguindo informações de invariância dessas features, né? Estabelecendo uma estrutura, uma arquitetura dessa rede neural, seguindo todos os passos para o treinamento. E o que a gente quer é utilizar sempre estatores de features invariantes. Então, terminando essa aula, eu deixo aqui a dica de que vocês leiam o Simon Hayek, Redes Neurais Artificiais, Princípios e Práticas, segunda edição, o capítulo 1 e o capítulo 4 das sessões 4.1 a 4.10. Sugiro também instalar esse Fan Explorer, é uma ferramenta gráfica antiga, mas pode ser qualquer outra ferramenta gráfica, de modo que vocês brinquem com a rede, ou seja, brinquem com os parâmetros, ela já venha com dados. Uma ferramenta bem interessante é o Weka, WEKA, onde você pode baixar na internet, é uma ferramenta Java, e aí você pode fazer umas brincadeiras carregando dado, fazendo mudança de parâmetros da sua rede, treinando essa rede, vendo quanto tempo vai demorar para treinar, e antes de você efetivamente fazer o seu treinamento e colocar no RoboCode, tá? Então ficamos por aqui, espero que vocês façam as leituras adicionais.